Dando sequência então aqui ao nosso estudo da Revista Espírita, mês de setembro de 1859, Médiuns Inertes. Esse é o tema do nosso artigo de hoje, né? Então vamos lá. Só preparando aqui rapidinho. Médiuns inertes, então. Bom, esse tema nós ficamos de tratar dele semana passada, né, mas tivemos aquele problema com a sala. Mas hoje nós avançamos. Vamos lá, então. No número das questões importantes que se ligam à ciência espírita, o papel dos médiuns foi objeto de muitas controvérsias. O Sr. Bracer, diretor do Centro Industrial, manifestou a respeito ideias particulares numa série de artigos muito bem redigidos no Monitor de La Toilette, né? Principalmente no mês de agosto último, do qual extraímos as passagens que citaremos adiante. Esse Monitor de La Toilette tem aqui uma nota de rodapé. É o Jornal de Salon. É um jornalzinho que tinha lá então, né, na época. Bom, vamos lá. Ele nos honra com o pedido de nossa opinião. Nós lhe a daremos com toda a sinceridade, sem pretender que o nosso julgamento faça lei. Deixaremos que nossos leitores e observadores julguem a questão. Aliás, não teremos senão que resumir o que a respeito já dissemos em várias ocasiões, quando tratamos o assunto com muito mais desenvolvimento do que aqui podemos fazer, não nos sendo possível repetir o que se acha em nossos diversos escritos. Eis as principais passagens de um dos artigos do Sr. Bracer, seguidas de nossas respostas. O que é um médium? O médium é ativo ou passivo? Tais são perguntas que visam a elucidar um assunto que preocupa vivamente as pessoas desejosas de se instruírem sobre as coisas de além-túmulo e, consequentemente, de suas relações com este mundo. A 18 de maio último, enviei ao presidente do Société Spirit, né, a Sociedade Espírita, uma nota intitulada Do Médium e dos Espíritos. Por volta do dia 15 de julho, o Sr. Allan Kardec publicou um novo livro sob o título O que é o Espiritismo. Ao abri-lo, imaginei encontrar uma resposta categórica, mas em vão. O autor persiste em seus erros. Os médiuns, diz ele, à página 75, são pessoas aptas a receber, de maneira patente, a impressão dos espíritos e a servir de intermediários entre o mundo visível e o mundo invisível. Kardec coloca, né? A obra citada não é um curso de espiritismo, é uma exposição sumária dos princípios da ciência para o uso das pessoas que desejam adquirir as primeiras noções e o exame das questões de detalhe e das diversas opiniões que não podem entrar num quadro tão restrito e de finalidade especial. Quanto à definição que damos aos médiuns, parece perfeitamente clara, e é por ela que responderemos à pergunta do Sr. Bracer. O que é um médium? É possível que ela não corresponda à sua opinião pessoal. Quanto a nós, até agora não temos nenhum motivo para modificá-la. Percebemos aqui então Kardec fazendo ali um trabalho de contestação, né? Porque esse artigo foi escrito, e pelo tom que nós vimos aqui, escritos por esse correspondente, ele traz ali um tom desafiador, né? Querendo ali uma resposta mais objetiva. Lembrando também que o Livro dos Espíritos não havia sido publicado ainda. Kardec tinha publicado o livro Céu e Inferno, que é o Livro dos Espíritos, e também aquele manual, né, aquele livreto que tratava de questões mediúnicas. Somente em 61, 62 foi quando ele lançaria então o Livro dos Médiuns, com toda ali a sua com informações mais completas, mais abrangentes também, mais profundas, né? Então até então a ideia dos médiuns era algo bastante impreciso para muitos leitores, principalmente porque Kardec trazia os seus esclarecimentos na Revista Espírita.
aqueles que não estavam nos livros, né? E nem todos os leitores liam a revista espírita com frequência, né? Não eram leitores assíduos. Mas vamos em frente. Ele continua aqui com o artigo. O Sr. Allan Kardec não reconhece o médium inerte. Fala muito de caixas, cartões ou pranchetas, mas não vê nessas coisas senão apêndices da mão, cuja inutilidade teria sido reconhecida. Compreendamos bem, continua aqui o Sr. Bracer. Na sua opinião, o médium é um intermediário entre o mundo visível e o mundo invisível, mas aqui é destacado, absolutamente necessário que esse intermediário seja uma pessoa? Não basta que o invisível tenha à sua disposição um instrumento qualquer para se manifestar? Kardec aqui responde. A isso responderemos sem rodeios. Não, não basta que o invisível tenha à sua disposição um instrumento qualquer para se manifestar, pois lhe falta o concurso fluídico de uma pessoa. Para nós, essa pessoa é o verdadeiro médium. Se bastasse ao espírito ter à sua disposição um instrumento qualquer, veríamos cestas ou pranchetas escreverem sozinhas, o que jamais aconteceu. A escrita direta, que parece ser o fato mais independente de qualquer cooperação, só se produz sob a influência de médiuns dotados de uma aptidão especial. Uma consideração poderosa vem corroborar nossa opinião. De acordo com o Sr. Bracer, o instrumento é a coisa principal e a pessoa é coisa acessória. Para nós é justamente o contrário. Se assim não fosse, por que as pranchetas não se moveriam com qualquer um? Se, pois, para fazê-la mover é necessário que sejamos dotados de uma aptidão especial, o papel da pessoa não é puramente passivo. É por isso que essa pessoa é, para nós, o verdadeiro médium. O instrumento, como já dissemos, é apenas um apêndice da mão, do qual podemos dispensar. E isso é tão verdadeiro que toda pessoa que escreve por meio da prancheta pode fazê-lo diretamente com a mão, sem prancheta e mesmo sem lápis, visto poder traçar os caracteres com o dedo, ao passo que a prancheta não escreve sem a pessoa. Aliás, todas as variedades de médiums, assim como seu papel ativo ou passivo, estão amplamente desenvolvidos em nossa instrução prática sobre as manifestações. Essa instrução prática sobre as manifestações foi aquele livreto que ele lançou, porque ele percebia na época, ele comenta isso no início, que quando ele lançou o Livro dos Espíritos, a busca, a procura por experiências com a mediunidade eram tão grandes que ele precisava lançar pelo menos um manual, ainda que fosse incompleto, que apresentasse as instruções básicas de segurança para que as pessoas pudessem psicografar, falando um pouquinho sobre o tipo de mediunidade, se ela era mediunidade intelectual ou mediunidade física, né? Manifestações físicas ou manifestações intelectuais. Ele chamava também de manifestações morais. Então ele lançou esse livreto. Então ali ele traz ali os princípios básicos do que era o que era a mediunidade, e depois então ele aprimora lá no livro dos médiuns. Então aqui, para quem não se lembra, Kardec então ele começava a fazer essa psicografia usando essas pranchetas, que na verdade era uma prancheta com rodas, né, que se movimentava facilmente com qualquer impulso, né? Então bastava o médium colocar ali a mão sobre essa prancheta, prender um lápis na ponta dela, e ela então, conforme ela ia deslizando sobre a mesa, deslizando sobre o papel, o lápis então ia escrevendo as coisas. Então tanto essa prancheta como uma cesta de bico eram os primeiros instrumentos de experiências, até então que já fosse percebida a facilidade com que o médium escrevesse com a mão. Então eram tentativas que faziam, até mesmo, né, várias pessoas colocavam a mão sobre a prancheta, por isso ficava mais fácil ter essa participação, né? Então eles achavam que, como as mesas girantes se comunicavam através de várias pessoas apoiando as mãos sobre elas, então ele deve ter pensado, bom, se a mesa se move com várias pessoas se apoiando sobre ela, né, tocando, na verdade,
com as pontas dos dedos, então para poder escrever bastava colocar alguma coisa que se movesse, como era o caso, por exemplo, dessa prancheta, que várias pessoas pudessem também tocá-la para que ela se movimentasse. E aí depois ele foi fazendo ali uma observação mais apurada, né, percebendo que uma única pessoa era capaz de fazer isso, inclusive com a própria mesa. Ele cita na Revista Espírita as experiências das mesas girantes ou mesas dançantes, quando ele falava então que muitas vezes uma criança que fosse dotada dessa capacidade de doação desse fluido, tendo ali uma força maior, entre aspas, poderia fazer muito mais do que várias pessoas tocando aquela mesa. Então uma única criança faria muito mais do que várias pessoas, né? Então por isso que ele fala que você pode ter um médium mais forte do que o outro em termos de doação fluídica. Continua aqui, bom dia Osmar. Bom dia Brás. Continua aqui o artigo, mais um trechinho. Separada da matéria pela disposição do corpo, a alma não tem mais nenhum elemento físico da humanidade. Responde Kardec. E que fazeis do perispírito? O perispírito é o laço que une a alma ao corpo, o envoltório semimaterial que ela possui durante a vida e que conserva após a morte. É sob esse envoltório que ela se mostra nas aparições. Esse envoltório também é matéria, que, embora eterizada, pode adquirir as propriedades da tangibilidade. Então, aqui nós vemos Kardec fazendo as contestações de trecho em trecho, né? Ele coloca o trecho da revista, do artigo, né? E depois ele faz o comentário à luz da doutrina. Nós percebemos aqui que a posição do Sr. Brazé é diferente da de Kardec. Ele traz ali uma teoria que Kardec contesta pelas observações, pelas experiências. E, aliás, é algo muito interessante. Eu li certa vez um artigo que falava sobre os profetas na época de Jesus. Então a gente lê, né, nos evangelhos que Jesus fazia suas peregrinações, que ele fazia também ali as suas... tinha ali aquele grupo de pessoas que o acompanhavam, né, que seguiam, na verdade, né, para poderem ouvir ali o seu sermão, ouvir as suas palavras, presenciar os milagres e tudo mais. Mas o detalhe interessante é que Jesus não era o único naquela época que fazia isso. Havia outras pessoas também que formavam ali os seus grupos, apresentavam as suas filosofias, suas teorias, né? E aí, claro, como o próprio Kardec coloca, outubro de 59, isso aí, o Namoni. Setembro, na verdade. Então, assim, o que a gente percebe naquela época, deixa eu conferir aqui, mês de outubro, desculpem. Depois eu corrijo ali o banner. Então, assim, da mesma forma que Jesus, ele também fazia suas pregações ali com as suas ideias, as suas filosofias, outras pessoas também faziam a mesma coisa. Ficavam ali em praça pública, ficavam ali em pequenas comunidades, da mesma forma que nós vemos hoje pessoas que trazem ali pregações de ideias que são das mais esdrúxulas até as mais interessantes. Então a mesma coisa também acontecia na época de Kardec, porque enquanto ele apresentava essas ideias, porque as mesas girantes não chamou apenas a atenção dele, chamou também a atenção de outras pessoas. E essas pessoas também criavam suas teorias, tanto que nós temos aqui esse senhor Brazé falando a mesma coisa, nós tivemos Rustang falando a mesma coisa, e outras pessoas que foram escrevendo ali as suas tentativas, pró e contra. Aqueles da igreja, por exemplo, que contestavam, cientistas que apresentavam. Então é muito interessante a gente ter essa visão daquele contexto na época, não imaginando Kardec como sendo o único interessado em apresentar teorias sobre aquilo que aconteceu. O que nós vimos, e ele mesmo coloca, nós já lembramos sempre, né, que as ideias que se sustentam, as ideias que são mais coerentes, que estão mais conectadas com a verdade, são aquelas que permanecem, e as outras vão desaparecendo. Então muitas ideias daquela época nós não sabemos mais, porque ninguém publicou, deixou de ser interessante, elas simplesmente desapareceram. E as que permaneceram foram aquelas que realmente tinham solidez, que tinham o objetivo de darem continuidade no seu desenvolvimento. Por isso então, esse senhor Brazé, ele coloca aqui essa ideia do perispírito, né? Que ele fala, separada da matéria pela dissolução do corpo, a alma não tem mais nenhum elemento físico da humanidade.
Era a teoria que ele tinha. Por isso, então, dizia que, nesse caso, os espíritos, então, podiam atuar sobre a matéria. Ficaria até essa pergunta, como que os espíritos atuam sobre a matéria, se eles não têm mais nenhum fluido para poder fazer essa interação? Continuando, vamos lá. Bom dia, professor. Diz aqui o artigo. Segurando o lápis diretamente, observou-se que a pessoa mistura os sentimentos e as suas ideias com as ideias e sentimentos do invisível, de sorte que assim são dadas apenas comunicações com interferência, ao passo que, empregando as caixas, cartões e pranchetas sob as mãos de duas pessoas reunidas, essas permanecem absolutamente estranhas à manifestação, que então é somente do invisível. É por isso que declaro este último meio superior e preferível ao da sociedade espírita. Olha aqui a concorrência. Então nós temos inclusive esses artigos que eram publicados que tinham ideias que eram semelhantes e ideias que eram diferentes. Mas o mais difícil é manter essa coerência o tempo todo. E é bastante interessante que nós percebemos que até mesmo Kardec fez ali algumas revisões das suas teorias. O caso, por exemplo, da própria possessão, que os espíritos disseram que não tinha possessão e ele comprovou que tinha. Quando os espíritos disseram que os espíritos humanos eram criados diferentes dos espíritos animais. Na primeira versão do Livro dos Espíritos, naquelas 517 perguntas, os espíritos, quando Kardec perguntou a origem do espírito humano, eles disseram que o espírito humano era criado diferente dos animais. E aí então veio o livro de Darwin em 59, depois Kardec lançou a segunda edição do Livro dos Espíritos e fez a correção. Dizendo aqui, por exemplo, que no caso dos espíritos humanos e dos espíritos animais, todos eles partiam do mesmo princípio. Então até ele fez essa correção, até ele fez uma revisão das suas teorias, exatamente porque o propósito era, conforme a ciência vai evoluindo, a doutrina espírita também evolui. Ele colocou isso no livro A Gênese, lá em 65. Então vimos aqui mais uma concorrência, uma teoria que mostrava que era preferível fazer de um jeito, quando duas ou mais pessoas se tocassem naqueles cartões, naquelas pranchetas, naquelas cartas. Esses cartões, por exemplo, para vocês terem uma ideia, Felipe, bom dia. Esses cartões é nós pegarmos assim um cartão quadrado, furarmos no meio com um lápis, né, encaixarmos o lápis, e aí então duas pessoas, uma de cada lado, apoiavam esse cartão com o lápis bem preso, naturalmente, para poder fazer ali com que o lápis ficasse se movimentando. Então pranchetas, caixas, até mesmo caixas, você coloca uma caixa quadrada, faz um furo no fundo dela, encaixa um lápis, as pessoas se apoiam na caixa e o lápis sai escrevendo. Pranchetas, cesta de bico, cartões, caixas, esses eram os objetos que eram utilizados naquela época. E a teoria do Sr. Brazé era que, se você tivesse duas pessoas, essas duas pessoas não seriam capazes de influenciar a comunicação. Porque eu penso uma coisa, sinto uma coisa, o outro pensa e tudo mais. Então, já que há essa divergência de pensamentos e sentimentos entre os médiuns, o espírito teria mais liberdade para transmitir a sua comunicação. Kardec coloca. Agora Kardec comenta sobre esse artigo, sobre esse trecho. Esta opinião poderia ser verdadeira se não fosse contraditada pelos milhares de fatos observados, seja na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, seja em outros lugares, provando de maneira insofismável que os médiuns animados, mesmo intuitivos e com mais forte razão os mecânicos, podem ser instrumentos absolutamente passivos e gozar da mais completa independência de pensamentos. No médium mecânico, o espírito age sobre a mão, que recebe um impulso completamente involuntário e desempenha o papel daquilo que o Sr. Brazé chama de médium inerte, quer seja ela só, quer munida de um lápis, ou apoiada sobre um objeto móvel provido de lápis. No médium intuitivo, o espírito age sobre o cérebro,
transmitindo pela corrente do sistema nervoso o movimento ao braço, e assim por diante. O médium mecânico escreve sem ter a menor consciência do que produz. O ato precede o pensamento. No médium intuitivo, o pensamento acompanha o ato e, por vezes, o precede. É então o pensamento do espírito que atravessa o cérebro do médium, e se algumas vezes parecem confundir-se, nem por isso sua independência é menos manifesta, quando, por exemplo, o médium escreve, mesmo por intuição, coisas que não pode saber, ou inteiramente contrárias às suas ideias, à maneira de ver e às suas próprias convicções. Numa palavra, quando ele pensa branco e escreve preto. Além disso, há tantos fatos espontâneos e imprevistos que não é possível a dúvida daqueles que os observaram. O papel do médium é aqui o de um intérprete que recebe um pensamento estranho, transmite-o e deve compreendê-lo a fim de o transmitir, e que, entretanto, não o assimila. É assim que as coisas se passam nos médiuns falantes, que recebem o impulso sobre os órgãos da palavra, como outros o recebem sobre o braço ou a mão, e ainda os médiuns audientes que escutam claramente uma voz a falar-lhes e a ditar-lhes o que devem escrever. E que direis dos médiuns videntes, aos quais os espíritos se mostram sob a forma que possuíam em vida, médiuns que os veem circular à volta, indo e vindo como a multidão que vemos aos nossos olhos? E os médiuns impressionáveis que sentem os toques ocultos, a impressão dos dedos e até unhas, marcando a pele e nela deixando o seu sinal. Isso pode acontecer com um ser que nada mais tem de matéria? E os médiuns de dupla vista, embora perfeitamente despertos em pleno dia, veem claramente o que passa à distância. Não é uma faculdade própria, é um gênero de mediunidade? A mediunidade é uma faculdade dos médiuns. Os médiuns são pessoas acessíveis à influência dos espíritos e que lhes podem servir de intermediários. Qual a definição que se encontra no pequeno dicionário dos dicionários francês, de Napoleão Ladat? E até agora ela nos parece dar exatamente essa ideia. Então, quando ele fala de médium, que é intermediário, então tem essa definição clara. E ele continua, Kardec: não contestamos a utilidade dos instrumentos que o Sr. Brassé designa sob o nome de médiuns inertes, já que ele tem perfeita liberdade para o escolher, caso julgue conveniente fazer uma distinção. Incontestavelmente, eles têm uma vantagem, como resultado da experiência, para as pessoas que ainda nada viram. Como, porém, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas constitui-se apenas de pessoas que não são mais iniciantes, cujas convicções já se formaram, como não faz nenhuma experiência visando a satisfazer a curiosidade do público, que jamais convida às suas sessões, a fim de não ser perturbada em suas pesquisas e observações, esses meios primitivos não lhes ensinam nada de novo. Isso porque a sociedade utiliza meios mais eficientes, visto possuir grande experiência do assunto para saber distinguir perfeitamente a natureza das comunicações que recebe. Então, interessante também aqui essa colocação de Kardec, mostrando que o uso desses instrumentos considerados primitivos, que ele próprio utilizou quando ele fazia as primeiras experiências, deixaram de ser úteis quando as comunicações vieram diretamente pelas mãos dos médiuns. Então, se por acaso você tinha ali alguma sessão em que esses instrumentos eram utilizados, da mesma forma que nós vemos hoje, de um modo bastante simples, aquelas brincadeiras de copo, de pêndulo, a tábua ou ouija, quando as pessoas colocam a mão em cima e o espírito fica soletrando as palavras que ele quer transmitir. Não seria mais fácil se um daquelas pessoas, sendo médiuns reconhecidas e médiuns experimentados, pegassem um lápis, uma caneta e dissesse para o espírito transmitir a mensagem diretamente?
Então, para aqueles que estão vendo pela primeira vez uma mensagem, uma comunicação, ou vivendo ali, né, nas primeiras vezes uma comunicação, esses fenômenos feitos através desses objetos acabam sendo muito mais interessantes, muito mais impressionáveis. Porque, como todo mundo gosta de ver, né, é muito mais interessante um fenômeno de efeito físico do que de efeito inteligente. Porque do efeito físico você vê a interação dos espíritos diretamente com a matéria. No caso do efeito intelectual ou do efeito inteligente, é o espírito, por exemplo, médium audiente. O espírito fala para ele alguma coisa e ele transmite a mensagem. E a pergunta é, primeiro, quem garante que o médium está realmente sendo influenciado por um espírito? Segundo, quem garante que o que ele está dizendo é a verdade da mensagem que ele transmite? Então, quando a gente vê um fenômeno acontecendo, ele acaba sendo muito mais interessante. Ele provoca em nós ali, né, satisfazendo a nossa curiosidade, uma sensação de euforia, muito mais assim a curiosidade de ver, por exemplo, uma mesa se movimentando. Que é exatamente o que as pessoas, né, que têm essa curiosidade de conhecer os fenômenos mediúnicos acabam esperando quando frequentam o centro espírita. Eles querem chegar lá e querem assistir a uma reunião mediúnica. E aí então acontece aquela reunião absolutamente tranquila, aquela reunião serena, em que o espírito transmite a sua mensagem, aí o espírito vai embora, o médium volta ao seu estado natural, e as pessoas perguntam, mas acabou? Achou por acaso, né, que o Gasparzinho fosse se materializar, que as janelas, né, que as cortinas fossem ali ficar esvoaçantes e tudo mais, que tudo fosse acontecer assim, como acontece num poltergeist? Na verdade, não. Então a maioria das pessoas que vão a uma reunião mediúnica querem ver esses tipos de fenômeno. E acontece isso até hoje, como acontecia na época de Kardec. Por isso ele coloca para nós, né, que esses meios primitivos não lhes ensinariam nada de novo, porque as pessoas querem ver. E aqui como ele coloca também algo muito importante, que nós já vimos nos boletins, né, quando ele diz assim que, como porém a Sociedade de Estudos Espíritas constitui-se apenas de pessoas que não são mais iniciantes, cujas convicções já se formaram, como não faz nenhuma experiência visando satisfazer a curiosidade do público, que jamais convida às suas sessões, a fim de não ser perturbada em suas pesquisas, em suas observações. Ou seja, né, a gente lembra que depois de um certo tempo, quando a sociedade foi formada, lembrando que eram homens ali bastante convictos, né, do propósito da doutrina espírita, homens instruídos, homens que tinham ali, que tinham uma reputação dentro daquele meio. O objetivo que eles tinham então era realmente de instrução. E para que um visitante externo, né, um visitante, viesse até a sociedade, ele tinha que ser muito bem indicado. Kardec menciona isso no boletim, né, no próprio estatuto da sociedade, que aquele que convida é responsável pelo comportamento daquela pessoa. Então atribuía àquele que fez o convite uma responsabilidade, um peso, que impediria de fazer com que viessem pessoas simplesmente para satisfazer a curiosidade. Hermes colocou na isso os mais novos, né? Aqueles que já entenderam a doutrina, isso não, né? Falou dos visitantes, né? A maioria das pessoas que vão ao centro espírita, não aqueles que frequentam de fato um centro espírita, né? Porque aqueles que frequentam são trabalhadores, são instruídos de fato, né? E Kardec continua: não acompanharemos o Sr. Bracet em todos os raciocínios sobre os quais apoia a sua teoria. Temeríamos enfraquecê-los ou mutilá-los. Na impossibilidade de os reproduzir na íntegra, preferimos remeter os leitores que deles quiserem tomar conhecimento ao jornal que ele redige com incontestável talento, e do qual se encontram sobre o mesmo assunto artigos do Sr. Roulis de Nelville, muito bem escritos, mas que aos nossos olhos apresentam somente uma falha: não terem sido precedidos de um estudo suficientemente aprofundado da matéria, o que teria evitado muitas questões supérfluas. Então, mais uma vez nós vimos, né, o Sr. Bracet, Sr. Neuville, como nós vimos aqui também, são articulistas que escrevem sobre, né, que escrevem sobre o tema
Porque, mais uma vez, né, como nós vimos ali, eram salões, eram mesas, eram pessoas que recebiam comunicações, pessoas que presenciavam fenômenos. Então, naturalmente, havia também aqueles que se interessavam em escrever sobre isso. Só que existe uma diferença entre você escrever depois de você ter feito experimentações e construir um fundamento teórico e você escrever dando a sua opinião. Por isso Kardec coloca, né, do Sr. Rulles de Neuville, muito bem escritos, mas que aos nossos olhos apresentam somente uma falha, não terem sido precedidos de um estudo suficientemente aprofundado da matéria, o que teria evitado muitas questões supérfluas. Às vezes, ideias que eram repetidas, ideias que não traziam nenhum esclarecimento, ou seja, falava por falar. Não eram aqueles artigos sérios dos quais você poderia retirar ali informações que eram importantes. Em resumo, diz Kardec, de acordo com a sociedade espírita, persistimos em considerar as pessoas como verdadeiros médiuns, que podem ser ativos ou passivos, segundo a sua natureza e a sua aptidão. Chamaremos os instrumentos, se assim o quiserem, de médiuns inertes. É uma distinção que talvez seja útil, mas incorreríamos em erro se lhes atribuíssemos o papel e as propriedades dos seres inanimados nas comunicações inteligentes. Dizemos inteligentes porque ainda é necessário distinguir certas manifestações espontâneas puramente físicas. É um assunto que já tratamos amplamente na revista. Então, o que Kardec chama aqui, resumindo toda a história, médiuns inertes é o nome que ele deu, entre aspas, para esses objetos que escreveriam alguma coisa. No caso, as cestas, a prancheta, cartões, até mesmo um lápis, escreveria sozinho. Então, se o espírito, se o médium não pode interferir, na verdade são esses objetos que teriam uma propriedade inteligente. Então ele faz uma diferenciação entre manifestações espontâneas puramente físicas daquelas manifestações inteligentes. Nós estudamos isso no livro dos médiuns, mostrando a diferença, que uma manifestação espontânea é um objeto qualquer, se movendo, por exemplo, sem trazer nenhum sinal. Mas até mesmo nesse caso nós temos ali uma linha sutil que separa, porque nós temos os dois extremos, algo puramente material e algo puramente intelectual. Mas aproximando essas duas ideias, nós encontramos ali uma linha divisória muito sutil. Porque às vezes, por exemplo, você se encontra num ambiente e de repente você vê uma porta batendo. Você vai pensar, bom, uma porta batendo não significa nenhuma mensagem. Mas e se o espírito tiver com muita raiva e ele bater aquele objeto? Aí significa que através daquela movimentação ele expressa um sentimento. Então tem um sentido inteligente ali, ainda que seja ali através de uma emoção explosiva, mas que nem sempre acaba sendo percebida. Então é esse sentido inteligente ou um sentido físico da nossa perspectiva, porque muitas vezes os espíritos querem dizer alguma coisa, mas nem sempre conseguem ser compreendidos. Então, médiuns inertes, esse artigo que Kardec coloca, fazendo uma contestação daquela mensagem que chegou. Bom dia, embaixador. Próximo item, mudando de assunto, boletim. Como eu sempre falo para vocês, né, gosto bastante desses boletins da sociedade, e nós conversamos já, né, desde o mês de setembro, nós vimos o boletim do mês de setembro, vimos aqui agora, vamos ver agora o boletim, né, aqui no mês de outubro. Só que na verdade o do mês de setembro era relativo ao mês de junho. Agora de outubro, relativo ao mês de julho. Vamos a ele. Vou lendo para vocês aqui, naturalmente comentando, né, as atividades que aconteciam na sociedade. O que é muito interessante é o estudo desses boletins, porque trazem para nós uma comparação de como funcionava a sociedade parisiense de estudos espíritas, quais eram as suas atividades e como funcionam hoje os centros espíritas. E nós veremos ali uma separação, né, uma diferença significativa entre eles, do que é hoje um centro espírita e do que era a sociedade. Exatamente, né, porque nós já conversamos sobre isso, são instituições que trabalham com características diferentes, exatamente por uma questão não apenas temporal, mas também
geográfica e cultural. Na França, no século XIX, pós-iluminismo, o objetivo era muito mais científico e filosófico, embora estudando um tema espiritualista. Nos tempos de hoje, aqui no Brasil, a doutrina espírita sofreu uma influência muito grande do aspecto religioso do nosso país. E nós vemos pelo nome, né? Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Centro Espírita, Amor e Caridade. Então nós vemos assim até o tom do nome das instituições ficou diferente. Então vamos aqui, Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sexta-feira, 29 de junho de 1859, sessão geral. Lembrando que nós tivemos aqui, né, em semanas alternadas, sessões gerais e sessões particulares. Nessas sessões gerais eram permitidas a vinda de visitantes devidamente credenciados. Nas sessões particulares, somente os membros da sociedade participavam, até porque eles tratavam de temas administrativos, de temas ali específicos sobre as atividades da sociedade. Quando era assunto de sessão geral, aí então era permitido que as pessoas assistissem, por exemplo, às sessões mediúnicas. Leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. O Brás colocou, né, acredito que a missão do Chico foi de atrair religiosos para o espiritismo. Olha, Brás, é difícil a gente tentar entender, mas é claro que a gente tem aqui a oportunidade de fazer especulações, né? Quando veio para o Brasil, eu acho que os espíritos encontrariam aqui no Brasil uma população muito mais sensível à mensagem moral do Evangelho. Porque na França teve o seu período importante, porque a França, tendo aquele aspecto científico naquele período, teria que ser dessa forma para que fizesse ali, trouxesse os fundamentos do que é o espiritismo, sem influência de dogmas, sem influências de paixões, sem influências de crendices, tinha que ser uma coisa absolutamente racional. Mas a doutrina espírita, ela perderia a sua eficiência se ela ficasse apenas no racional. Ela precisaria influenciar as pessoas emocionalmente, moralmente, para que a doutrina tivesse realmente o seu aspecto consolador efetivo. Então, se ficasse na França, continuaria ainda sendo investigada, sendo pesquisada, exatamente. Se tivesse começado aqui no Brasil, seria mais uma religião no meio de tantas, que você não teria uma base científica e filosófica para poder sustentá-la. Então, chegando aqui no Brasil, os espíritos devem ter pensado, olha, o Brasil agora, sendo um país com uma força religiosa muito grande, e trazendo agora essa possibilidade de interação com os espíritos, vai fazer com que seja muito mais eficaz a sua missão. Essa é uma especulação que a gente faz. Mudando da França do século XIX, claro que veio para o Brasil também no século XIX, mas ela começou a se fortalecer essencialmente a partir da década de 1920, até 20 nós tínhamos ali alguns nomes importantes do espiritismo brasileiro, mas formavam ainda aquele grupo muito fechado. Foi a partir do Chico mesmo que começou a mudar essa característica do espiritismo. Né? Se foi para o bem, se foi para o mal, será que o espiritismo seria diferente se ele fosse mais fiel às suas origens? Não sabemos. O que nós sabemos é que o espiritismo hoje é isso que é apresentado para nós, que vai ganhando cada vez mais espaço, sensibilizando mais as pessoas, fazendo com que as pessoas sejam atraídas não pela curiosidade, mas pela necessidade de uma consolação, de um fortalecimento, enfim, né? O Hermes colocou, né, se chama proselitismo, né, que a doutrina não compactua com isso. Né? O proselitismo é tentar convencer as pessoas do contrário. Né? Então a doutrina ela convida, ela não força ali as convicções. Né? Mas vamos lá, vamos acompanhar aqui quais eram as atividades na sociedade. Primeiro item, comunicações. Lembrando que nós tínhamos vários itens. Né? Então, itens, por exemplo, sobre comunicações, sobre estudos, sobre assuntos administrativos, sobre... O que mais aqui que nós temos? Bom, são vários temas aqui que são abordados, né? Mas vamos lá.
Comunicações, lembrando que essa é uma sessão geral, portanto, é aberta. Fatos curiosos de previsão de morte e avisos de além-túmulo ocorridos, um com os senhores de Chamisso e de Brunoi, emigrados que residiam em Clobença em 1794, e o outro com a condessa CH, serão publicados. Então lembrando que isso aqui é apenas uma ata, né? Sendo uma ata, eles trazem um resumo do que aconteceu. Observações microscópicas e analíticas da matéria da escrita livre. Ver o número do mês de agosto de 1859. Leitura de uma carta em resposta à remessa da evocação do Sr. J. de La Sartre, feita na sessão de 22 de julho. Estudos. Perguntas complementares relativas ao repouso dos espíritos. As respostas não parecem à altura do espírito evocado, cuja clareza e precisão habituais não foram reconhecidas. Como não apresentam solução satisfatória, a sociedade não as toma em consideração. Olha que interessante isso, né? Fizeram a evocação de um determinado espírito para trazer essa informação, essa instrução a respeito das perguntas relativas ao repouso dos espíritos. Como as respostas não foram satisfatórias, não foram convincentes, elas não foram tomadas em consideração. Ou seja, elas não seriam publicadas. Para que você vai divulgar alguma coisa que não traz ali um fundo sólido para poder embasar a doutrina espírita? Lembrando que muitas informações que compõem livros como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o livro Céu e Inferno e também o livro A Gênese, são artigos que foram publicados na Revista Espírita e levados para lá. Alguns na sua íntegra e outros de uma forma mais resumida, tirando ali apenas os trechos mais relevantes. Então, nesse caso, nós vimos aqui, provavelmente como tantas e tantas e tantas outras mensagens que a sociedade deve ter recebido, que eles simplesmente ignoraram. Porque ou era mais do mesmo, ou eram equivocadas. E somente passando por esse filtro que eles tinham, que as mensagens eram publicadas. Então dá para a gente entender o rigor com que o trabalho acontecia. Continua aqui, ó, perguntas dirigidas a François Arago, a propósito das respostas equívocas acima referidas. Lembrando que o Arago, nós estudamos em artigos anteriores, ele era ali um dos espíritos que participavam daquelas evocações para trazer esclarecimento. Era um espírito esclarecido, era um espírito inteligente, cujas mensagens eram levadas a sério pelos membros da sociedade. E aí então, quando eles tinham alguma dúvida, a gente lembra que Arago era evocado, São Luís era evocado, outros espíritos que habitualmente participavam dos trabalhos da sociedade também eram evocados para poder comprovar aquilo que foi dito por um espírito que era desconhecido. Então é como se eles tivessem ali uma comissão de espíritos que estavam à disposição, entre aspas, da sociedade para prestar esses esclarecimentos. Então muitos espíritos participavam das comunicações, ou eram evocados, ou vinham com comunicações espontâneas, como acontece aqui no nosso grupo, né? De vez em quando o Dudu traz uma mensagem, a Angelina também traz uma mensagem, e aí então são espíritos, são ali colocações espontâneas, que nos permitem fazer uma análise. No caso da sociedade, como era ali o início da formação, da base daquilo que era a doutrina espírita, muitas dessas mensagens eram colocadas para análise desses espíritos, que dariam ali o seu veredito, se aquilo era verdade ou se não era verdade. Então, mais uma vez, perguntas dirigidas a François Arago a propósito das respostas equívocas acima referidas, desse espírito que falava então do repouso dos espíritos. Ele diz que o espírito que as respondeu não é o que foi chamado, acrescentando que tal espírito não é mau, e sim pouco adiantado e incapaz de resolver certas questões. Deixaram-no vir para vos exercitar na apreciação das respostas e dar a ele uma lição. Olha que coisa bacana, né? O espírito, então, ele tinha permissão de se comunicar
para ver de que forma que o grupo ia lidar com essas informações. De certa forma, nós aqui também somos testados o tempo todo, né? Nós analisamos as mensagens que chegam, fazemos os comentários, né? Felizmente nós estamos sempre de acordo com aquilo que chega para nós, né? Mas é uma necessidade de qualquer grupo de estudo ter ali a liberdade de analisar e questionar aquelas mensagens que chegam para nós. Então, tanto o espírito permitido para exercitar a apreciação das respostas, como também para o espírito, que muitas vezes se apresenta como pseudo-sábio, para que ele mesmo sofra o questionamento, sofra, né, aquela contestação por parte do grupo. Perguntas ao mesmo espírito sobre a análise química da matéria da escrita direta. Nós estudamos no artigo anterior de que qual é a composição da substância que é utilizada, né, para a escrita direta. Sim, de um monte, né? O que mais tem, né? Mas a gente lembra, né, Hermes, que os espíritos eles encontram mais facilidade naqueles grupos que, por princípio, também trabalham, né, também lidam com essa relação com o mundo espiritual de uma forma não séria, de uma forma muitas vezes irresponsável, de uma forma que é até responsável, mas nem sempre levada com seriedade. Então, cada grupo vai abrindo ali as suas portas para essa influência do mundo espiritual. E muitas vezes até mesmo grupos sérios, como foi o caso de Kardec, também ali, né, o grupo sério foi testado, como Chico também era testado. Mais perguntas feitas ao mesmo espírito sobre as tempestades e o papel dos espíritos nos fenômenos da natureza. Tudo isso, então, publicadas no mês de setembro. Lembrando que essa ata é do mês de julho, do dia 28 de julho. Depois de julho, aí teve agosto e setembro apenas que essas comunicações foram publicadas. Lembrem que aqui no início foi colocado aqui, então, leitura de uma carta em resposta à remessa da evocação do Sr. J. de Lassarte, feita na sessão do dia 22. E aqui, então, segunda evocação do Sr. J. de Lassarte, conforme a carta acima relatada, publicada no número de setembro sob o título Morte de um Espírita. Nós estudamos também esse artigo, né? Evocação de Jacques Arago será publicada. Então, essas foram as atividades da sociedade naquele dia 29 de julho. Sexta-feira, 2 de setembro de 1859, sessão particular, alternando da sessão pública, da sessão geral, para a sessão particular. Leitura da ata dos trabalhos da última sessão. Primeiro item, assuntos administrativos. Como eu coloquei para vocês, os assuntos administrativos só eram tratados em reuniões particulares. Eles não falavam, né, quem foi aceito, quem não foi aceito, com pessoas estranhas às atividades da sociedade. Apresentação e admissão de 2 novos membros titulares e de um membro correspondente em Madrid. Comunicações. Carta do Sr. Det, membro da sociedade, na qual cita notável passagem extraída do Tableau de Paris, de Mercier, edição de 1788, 12º volume, intitulado Spiritualistes. Esta passagem constata a existência, naquela época, de uma sociedade formada em Paris, tendo por objetivo as comunicações com os espíritos. Fornece, assim, uma nova prova de que o espiritismo não é uma criação moderna e que era aceito pelos homens mais eminentes, publicada a seguir. Então, lembrando, né, que essa menção de 1788, ou seja, ali, né, deixa eu ver, Kardec aqui ele está em 59, então nós temos ali 50, 60, 70 anos praticamente antes disso, antes da sociedade, já havia grupos para estudo de comunicação com os espíritos. E a pergunta que a gente faz é, como Kardec teve ali a sua atenção despertada
com a movimentação das mesas girantes e alguns outros fenômenos, quais eram os fenômenos que aconteciam em 1788 no século XVIII. Veremos aqui depois, né, aqui nesse artigo, né, no caso aqui, publicado a seguir. Vamos em frente aqui então no nosso boletim. Isso sem falar em magnetismo, né? Porque certamente ali durante o magnetismo que a gente percebia no uso dessas práticas era, por exemplo, ali o sonambulismo magnético, né? Que as pessoas então, a partir do transe que elas entravam, sendo submetidas a uma aplicação magnética desses fluidos, ela entrava tinha essa dupla vista que era ali então que era aflorada, vamos dizer assim, e ela então se comunicava com os espíritos, tinha ali uma visão de um ambiente diferente do que acontecia naquela época, né? Então era bem complicado ali naquele período. Provavelmente, né? Não o espiritismo como doutrina, né, Hermes, mas a gente coloca assim como estudando os fenômenos, né, que o espiritismo estuda, os fenômenos mediúnicos paralelamente ao magnetismo. Mas certamente a gente, quando estuda sobre os precursores do espiritismo, nós vemos ali então aqueles que séculos anteriores já tinham esse contato, né? Inclusive esse assunto foi tratado, aliás, está sendo tratado, né, lá na História do Espiritismo, né, estudo de domingo, que o Flávio está conduzindo lá na Sala Espiritismo Net Brasil. Lembrando que os estudos do Pautal que estão começando a ser transferidos para o YouTube, né? Então, a História do Espiritismo, a apostila que foi cedida para nós pelo Centro Espírita Leon Denis, está falando sobre toda a história do Espiritismo, e agora falando sobre o Paulo, né? Sobre Paulo de Tarso, suas cartas e tudo mais. Já falou de Jesus e dentre outros também, né? Então, lá o altivo, que era o então presidente, né? Bom dia, Elcio. Vamos em frente. O Sr. S. observa, a propósito, que naquela época, um tal Martinez Pascalis tinha fundado a seita dos martinistas, que também pretendia estabelecer relações com os espíritos, por meios que os iniciados se comprometiam a manter em segredo. Vocês lembram que eu falei para vocês agora há pouco, né? Lendo lá sobre os médiuns inertes, que muitos grupos eram formados trazendo suas próprias teorias, nesse caso, nesse período em especial, falando sobre a comunicação com os espíritos. Então, olha só, os martinistas, um grupo formado, uma seita, Kardec chama de seita, Martinez Pascalis, para estabelecer essa comunicação com espíritos. Qual é o objetivo? De que forma que essas comunicações se davam? Qual era o conteúdo? Não sabemos. E mais do que isso, por meios que os iniciados se comprometiam a manter em segredo. É importante nós sabermos isso, porque da mesma forma, quando nós chegamos ali no final do século XIX, começo do século XVIII, século XX, né, nós temos ali, por exemplo, os estudos aeronáuticos, quando nós tivemos ali tanto Santos Dumont, como nós tivemos também os irmãos Wright lá nos Estados Unidos, e outros nomes da aeronáutica. Inclusive Kardec fez a evocação de uma aeronauta que, fazendo ali viagens com balões, acabou se afundando ali, né, num rio, se eu não me engano, lá em Paris, e aí então ele acabou morrendo de pneumonia. Assim como nós temos aeronautas que fazem estudos, cada um fazendo seu estudo individual, cada um ali procurando uma técnica diferente, coisa e tal, sobre outros temas também aconteciam da mesma forma. Eram artistas que criavam técnicas diferentes, cada um acreditando que a sua forma de fazer o trabalho era melhor do que a outra. No campo espiritualista não é diferente, e até mesmo no campo religioso. Tanto é assim que nós temos as diversas vertentes religiosas. Dentro do cristianismo, fora do cristianismo, são pessoas que procuram ali, né, e essa diversidade é muito importante, porque se você mantiver a ideia de que a verdade fica apenas na mão de uma única pessoa, e essa pessoa acaba se desvirtuando, a verdade acaba por si só se destruindo.
Então é muito importante essa diversidade de você ter ali várias pessoas trabalhando o mesmo tema, porque aí então, fazendo ali a própria natureza, dentro da seleção natural, vai separando aquilo que é bom e aquilo que não é. E aquilo que é bom vai prevalecendo. O Braço colocou, né? Deixa eu ver aqui. A tendência, pois é, a tendência é esse ecumenismo fazendo com que as religiões busquem os seus pontos comuns. Mas a tendência é sempre o afunilamento, né? Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos deixando ali os dogmas privados, as filosofias diferentes, mantendo somente aquilo que é essencial. Toda essa diversidade tem por objetivo fazer exatamente com que a verdade vá se apresentando de diversas formas diferentes e nós vamos então, por essa seleção natural, filtrando aquilo que é essencial, para não deixar exatamente que todas as ideias fiquem presas num único caminho. Nós não temos capacidade ainda de mantermos a verdade exclusiva. Do contrário, nós estaríamos ali, né, completamente cegos nesse caminho. O Braço colocou, né, quase não temos notícia de magnetizador mais, né, mas sim influenciadores de plateia. Né? Pois é, os magnetizadores, né, o Braço, eles faziam aquela prática do magnetismo como sendo uma terapia alternativa, mas hoje nós temos, né, embora não chamados de magnetizadores, você tem terapeutas holísticos, né, que trazem ali, né, manda. Pode escrever. Então, né, o terapeutas diversas, né, então você tem cura prânica, houve o tempo também ali do reiki e outros tantos e tantos nomes, né? Então, que vão surgindo de quando em quando. Vamos lá então. Então tem comunicação chegando, né? No caso das benzedeiras, né, já são médiums também de cura, né? Temos uma mensagem chegando, olha que bacana, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Então, louvado seja o nosso Cristo, né? Bom dia, irmão. O moço pode escrever aqui? Pode e deve e é sempre bem-vindo. A mão não é minha, mas a vontade de escrever é. A voz não é minha, mas a fala é. Eu preciso desse irmão para alinhar minha impressão dessa palavra traçada num papel, num teclado digital, pois o futuro chegou. Futuro esse bem avançado aqui, mas isso não importa. O que traz a nós e se transcreve a vocês é o que trazemos de melhor através dessa importância, que não muito importante, diria eu, é o que chega, é a palavra escrita, mostrando que precisamos desses moços e moças, médiuns responsáveis por tanta distribuição de textos, que nos envolve e envolve a todos vocês, trazendo numa oportunidade única transcrições por vezes iluminadas, por vezes sofridas, mas é o meio de que ganhamos, é o meio de ganharmos a nossa melhor posição no momento como espíritos, ainda numa elaboração de aprendizado, a deixar aqui pensamentos e nossos traços de que somos no momento como estamos agora, e como fui num pretérito bem longe daqui. A voz daquele que empresta sua fala para que nós possamos mostrar que estamos aqui, pedindo, solicitando, por vezes implorando, nos mostrando num todo que eu e outros precisamos de vocês médiuns para aliviar conceitos de um passado ainda guardados dentro de nós. Precisamos vir até aqui e mostrar quem nós somos e o que fomos. Gratidão a esses médiuns que nos possibilitaram trazer perguntas e respostas, questionamentos e reflexões desses estudos muito bem elaborados e distribuídos para, nesses momentos matinais, aprender um pouco mais sobre essa doutrina de amor, aprendizado e luz. Poder estar aqui nesse momento por meio desses irmãos que têm na sua responsabilidade a vontade de mostrar num caminho que por vezes pedregoso de seu passado quiseram e tiveram a boa vontade de voltar aqui e trazer essa sua mediunidade específica. Peço a compreensão de todos, para que orem bastante, para que os nossos irmãos médiuns estejam sempre bem seguros na sua importância como o colaborador, o nosso correio de longe,
mostrando que precisamos muito da tarefa e da sua vigilância. Por vezes, essa vigilância pode acarretar em processos diferentes ao que é trazido, prejudicando a esses irmãos nossos carteiros terrestres. Orem, vibrem por todos esses moços e moças num caminho persistente da sua melhora evolutiva como espíritos que são. Deus seja louvado. Graças a Deus, obrigado pela mensagem, obrigado pela instrução valiosa, né, porque mostra essa grande importância, porque da mesma forma que nós vemos a mediunidade como sendo uma experiência de regeneração para muitos médiuns, né, para muitos encarnados, ao mesmo tempo vem a missão. Porque vocês se lembram que nós estudamos, né, sobre missão, sobre provação e sobre expiação, missão e provação. Então, na verdade, não são três conceitos separados, né? Na verdade, são conceitos que se combinam. Porque ao mesmo tempo em que ele se corrige e em que ele se fortalece moralmente, ele tem o trabalho de ajudar os espíritos também a trazerem sua voz, a trazerem suas ideias, suas mensagens, né? Então, muito bacana essa comunicação que chama realmente a nossa atenção, e mais do que isso, para quem ali tem a mediunidade ostensiva e se desenvolve dentro desse trabalho, essa grande responsabilidade de perceber que a mediunidade não é apenas assim, que a mediunidade me pertence. A mediunidade é uma ferramenta, um instrumento de auxílio muito importante. São os carteiros aqui da Terra, né? Então, né, que Deus abençoe todos os carteiros aqui do nosso grupo. Pois é. Então vamos em frente, né, meus amigos? Muito legal essa intervenção aqui dos nossos amigos. Para finalizarmos aqui, então, nós estamos falando sobre aqui o artigo, né, que Kardec, comentário de Kardec, que é a citação, na verdade, aqui dessa comunicação, que fala sobre Martinez Pascalis, como nós vimos, né, a seita dos martinistas, né? E depois continua aqui para nós. A carta do Dr. B, de Nova York, agradecendo à sociedade o título de correspondente que esta lhe havia conferido e dando detalhes interessantes acerca da exploração mercantil do espiritismo na América. Olha só. Detalhes interessantes acerca da exploração mercantil do espiritismo na América. Então, ou seja, aqueles médiuns que cobravam pelo trabalho mediúnico, pelos espetáculos, inclusive, a gente lembra, estudando a biografia das irmãs Fox, nós lembramos que assim que elas se tornaram conhecidas e populares, elas começaram a fazer apresentações em salões, em teatros. E cobravam por isso também. E como outros tantos médiuns que faziam essas apresentações. E continua aqui para nós, vamos lá. Comunicação de diversas cartas do Sr. Dumas, membro titular da Sociedade de Seft, na Argélia, contendo grande número de evocações, muitas das quais oferecem grande interesse do ponto de vista do estudo. Elas constatam que vários médiuns se desenvolveram naquele país e que o espiritismo é objeto de grande preocupação. Entre os fatos citados, sobressai-se principalmente o seguinte. Ao tentar escrever como médium, um carvoeiro semi-analfabeto não obteve senão traços irregulares, com os quais preencheu sucessivamente 6 páginas. Teve em seguida uma ideia de colocar essas páginas uma depois da outra, e achou que os traços concordavam entre si, formando um conjunto. Essa mesma pessoa depois chegou a escrever páginas inteiras com grande facilidade. Entretanto, a prolixidade, a abundância e a natureza de certas comunicações fazem recear uma obsessão. Ou seja, né, quando nós vemos aqui que um médium começa a psicografar temas que são redundantes, temas que não trazem um conteúdo muito profundo, são informações que se repetem, informações irrelevantes muitas vezes, fazem com que se receie uma obsessão. Porque os espíritos que já estão numa condição de equilíbrio, de entendimento do papel que eles desempenham no plano espiritual, eles não se comunicam por futilidades.
Eles não se comunicam por passar tempo, mas há espíritos que querem passar tempo. E muitos médiums que se comprazem com a comunicação pela comunicação em si, não pelo objetivo da comunicação. O médium gosta de psicografar, não importa o que. Vem espíritos para dizer coisas sem importância para satisfazer o interesse dele. Por exemplo, né, Nelson? Então não apenas repetição de ideias, mas até mesmo essa mediunidade profética, que é sempre problemática, que nós já estudamos, né? Continua aqui a nossa ata, vamos lá. O senhor Allan Kardec presta esclarecimentos sobre um fato de manifestação espontânea que ocorreu numa reunião em sua casa e em circunstâncias notáveis. A princesa S, presente à reunião, olha só o círculo social que Kardec frequentava, né? A princesa S, presente à reunião, manifestou o desejo de evocar o Dr. Belfius, seu médico, morto há 7 ou 8 anos. 3 médiums, no número dos quais se achava a filha da princesa, que também era excelente médium, foram tomados de movimentos convulsivos violentos, quebrando o lápis e rasgando o papel. Intimado a identificar-se depois de muita hesitação, o espírito terminou por dizer que não ousava revelar seu nome. Coagido pelas perguntas, respondeu que sabiam seu nome pelos jornais, que era um miserável, que tinha matado, que era empregado do açougue, assassino da rua La Roquette, executado recentemente. Interrogado sobre os motivos de sua presença, sem ter sido chamado, disse que tinha sido enviado por outros espíritos, entre aspas, a fim de convencer os médiuns de que não escreviam o seu próprio pensamento. Termina pedindo que orem por ele, porque se arrepende de sua conduta e sofre bastante. Retirou-se depois que prometeram satisfazer-lhe o desejo e após lhe haverem dado alguns conselhos. Veio então o Dr. Belfius, respondendo com muita calma e lucidez às diversas perguntas que lhe foram dirigidas. Aqui também nós vemos um fato muito interessante, porque se por acaso numa reunião existe ali uma dúvida entre os participantes a respeito da origem da informação que é transmitida, quando tem médiums que ficam inseguros, por exemplo, né, dizendo, mas eu acho que isso aqui é animismo. O outro fala, isso aí é coisa que você influenciou, é coisa da sua cabeça, isso não está certo e coisa e tal. De repente vem um espírito que provoca um impacto desse dentro do grupo. E aí então ele esclarece que ele teve essa autorização para mostrar exatamente que quem está se comunicando, de fato, ou quem estão se comunicando, de fato são os espíritos. E aí depois então desse choque, né, de comunicação, veio depois então o espírito que havia sido evocado e com toda calma e lucidez acabou respondendo ali, atendendo ao chamado. Essa comunicação é realmente uma prova manifesta da independência dos médiuns, porquanto todos os membros da reunião estavam preocupados com a evocação do médico, e ninguém pensava naquele homem que a todos veio surpreender, manifestando-se por sinais idênticos a 3 médiuns diferentes que não dispunham nem de cartões nem de pranchetas. Então, de vez em quando, o plano espiritual tem ali essas surpresas, né, para chamar a atenção dos trabalhadores. 3 médiuns diferentes se comportando com a mesma violência e agressividade, para em seguida vir uma comunicação mais serena e equilibrada. Leitura de uma comunicação espontânea obtida pelo Sr. R., membro da sociedade, sobre a antiguidade das crenças espíritas, bem como os traços que deixaram nas demais religiões, publicada a seguir. Então aqui é mais um artigo que nós veremos em seguida. Estudos. Evocação de Privat d'Aglemont será publicada. Então mais uma evocação aqui para estudar também. Evocação do milionário avarento de Lyon, mais conhecido como Père Crépin, será publicada também.
Muito bem. Vimos aqui então, para encerrarmos o nosso estudo, duas comunicações, duas atas, né, do boletim, do dia 29 de julho e depois do dia 2 de setembro. Então, olha quantas coisas curiosas que vão acontecendo na rotina da sociedade, porque nós vemos assim Kardec trazendo o trabalho pronto, os livros publicados, a revista, os artigos da revista Tudo em Ordem, e a gente acha que as coisas acontecem com absoluta naturalidade, que tudo vem pronto. E na verdade não. A gente lembra que a doutrina espírita ela vai se desenvolvendo com aprendizado, inclusive pelo próprio Kardec, que foi aprendendo através das experiências, aplicando o seu conhecimento, vendo ali os fenômenos, né, através dos quais ele tirava ali as suas conclusões, para poder chegar àquilo que nós temos hoje. Então, mal sabemos como as coisas eram naquele começo, como foram difíceis as experiências, para que chegasse nesse conteúdo que hoje forma a filosofia que nós abraçamos com tanto carinho, né, e temos tantas facilidades hoje. Então, bastante coisa para nós vermos. O Brás colocou ali para a gente finalizar, nesses dias estava pensando que irá chegar na Terra um segundo iluminismo de gênios extragalácticos. Olha, Brás, independente de qualquer especulação ou profecia, é uma tendência, né? Que espíritos mais evoluídos, né, que inclusive os próprios espíritos já trouxeram para Kardec sobre isso, né? Nós vimos isso lá no livro A Gênese, no século XIX, sobre a nova geração. Então, espíritos não apenas mais moralizados, mas também mais intelectualizados. Agora, se esse segundo iluminismo, que é fazer com que a humanidade chegue realmente à razão, por aquilo que a gente vê hoje, Brás, vai demorar um pouco ainda, viu? Mas vai chegar, né? Quando nós estivermos ali no mundo regenerado, lembra que a gente fez aquela previsão, né, de talvez ali uns 4 séculos, 5 séculos mais ou menos, quando nós chegaremos nessa condição de espíritos regenerados, né? Aí nós teremos condições de usar a razão. Esse iluminismo, a gente pode colocar o iluminismo cristão, uma expressão nova, fresquinha, que acabei de inventar aqui, né? Mas o iluminismo cristão, ou seja, nós utilizarmos a nossa razão, a nossa inteligência, conectados com Jesus. Aí sim a gente vai ver o mundo transformado. Meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje. Pois tem os agroglifos, tem reencarnações especiais, então seres, né, de outros mundos talvez estejam aqui entre nós, né, vai saber. Mas enfim, finalizamos aqui o nosso encontro de hoje. Nós iniciaremos na semana que vem o artigo do mês, aliás, a ata, que é uma nova sessão geral do dia 9 de setembro de